E aí, pessoal, estamos aqui com a mestre internacional Joara Chaves. Tudo bem, Joara? Tudo em ordem, graças a Deus. Viva nesse tempo de pandemia maluco, né? Você tem toda a razão. E assim, eu só quero dar uma pequena, bem breve currículo, introdução da Joara para o público, porque ele é extenso, mas eu quero só citar, só para vocês terem uma ideia, o, o, o que ela já conquistou. Ela é a recordista brasileira em Olimpíadas, tem só 15, depois ela vai falar um pouco delas. É, ela já foi 4 vezes campeã brasileira absoluta, já foi 2 vezes campeã sul-americana. Bom, tem torneio por tudo quanto é lugar e época. Eu tenho certeza que eu estou deixando passar outros títulos importantes, mas acho que o resumo do principal é isso, além dela ser árbitra internacional, o que é algo a mais, já deu muitas palestras. Até desfile em escola de samba já teve, mas a gente chega lá. Bom, vamos começar pelo começo. Como é que foi o seu. Você é de São Paulo, né? Você tem uma irmã que também joga xadrez, era muito forte. Conta um pouquinho do seu começo. Como é que foi? Com quantos anos, né? Bom, boa noite a todos. Felipe, eu te agradeço o convite de poder expor um pouquinho dessa minha vida, dessa caminhada que não foi pequena no xadrez. Não só minha, como a Jussara. Tenho um irmão mais velho que é o Jaime Chaves. O Jaime foi também campeão paulista e brasileiro juvenil, e talvez seja o mais forte, o mais completo da família, né? Eu nasci em São Paulo, no Tatuapé, e comecei a jogar xadrez em casa, como brincadeira. Meu pai brincava com a gente como vários jogos, Banco Imobiliário, vários outros jogos que a gente jogava juntos. Ele brincava de jogar xadrez, principalmente com os meus irmãos, que eram mais velhos. A gente tem uma diferença de 3 anos para cada um, né? Uhum. Eu os vi jogando xadrez, achei bonitinho, engraçadinho, e fiquei pedindo até que consegui que me ensinassem, me deixassem participar da brincadeira também, né? Então eu comecei em casa a jogar xadrez com 5 anos de idade. E meu primeiro torneio foi com 10 anos, uma Olimpíada Infantil Juvenil da cidade de São Paulo. Eu participei com a equipe, com a minha irmã, Jussara, que também é mestre internacional, e na época não, é claro, mas aí a gente ganhou e começou a jogar vários torneios perto de casa, no Carrão, né, no bairro do Carrão, que tinha um clube de xadrez, e a gente frequentava, já me frequentava, meu pai jogava bem xadrez, mas ele não competia, né, não tinha interesse em competir. Então, sempre teve aquele clima de jogo em casa, depois começamos a jogar esses torneios no Carrão, aí Qual com que Paulista, é. Brasil, O, não qual que paramos é. mais, né? Não, qual que era o nome do clube do Carrão? Desculpa, eu não conheço. Ai, acho que era Clube de Xadrez Carrão. Ah, tá. Não sei se existe mais, né? Que isso, se for ver lá por 75, mais ou menos. Uhum. Então, é bem, bem antigo. Bom, tinha todo esse jogo em família, que com certeza deve ter te ajudado a despertar um interesse, mas quando foi eu tô só jogando, brincando, se um jogo que você parece legal, que é legal, talvez que nem Banco Imobiliário, até ser algo mais, até começar a ter algum estudo, né? Onde é que foi esse ponto essa mudança, né? Foi, na verdade, quando a gente começou a competir, né? E em 76, em 75 eu joguei o primeiro Paulista, fiquei em penúltimo. Em 76 eu joguei meu primeiro Campeonato Brasileiro Feminino, fiquei em penúltimo de novo. E, em compensação, em 78 eu já estava classificada para a primeira Olimpíada, que seria na Argentina, quer dizer, foi na Argentina, mas na verdade eu não participei, né? A equipe tinha uma jogadora um pouco, com alguns problemas de atitudes desportivas, eu era menor de idade, meu pai não achou que seria interessante começar a minha carreira esportiva assim, então eu fui realmente jogar a primeira Olimpíada em 82. Mas, assim, foi uma coisa. O Jaime também era mais velho, a Jussara, e eles também competiram. A Jussara jogou esse primeiro brasileiro também, já foi campeã, também classificou para a Olimpíada de Israel, que não houve, né? O Brasil não participou, não mandou a equipe, porque teve um boicote geral de vários países. Então, assim, um foi levando o outro, principalmente o Jaime, né? Em 76 ele já era campeão brasileiro, paulista brasileiro juvenil, então. Mas foi assim, foi nisso. A gente começou jogando em casa, no Clube Carrão, aí começou
se inscrever em torneios, participar de jogos regionais, abertos, aí foi embora, né? Aí não para mais. Aí o bichinho de xadrez já pegou a gente, não paramos mais, né? Com certeza. Quem joga xadrez, pega gosto, não para mais. Não, isso é verdade. Mas, assim, 78 você já tá... Tudo bem, você não foi jogar, mas você já classificou para uma Olimpíada. Então... A primeira Olimpíada. Com 6 anos de torneio, já estava classificada para a Olimpíada. Pois é, e aí que vem a minha dúvida. Você jogava torneios, claramente essa questão prática é algo que era importante na época, né? Porque não tinha internet, não tinha tantos torneios e tudo mais. Mas eu imagino que já tivesse tido algum tipo de estudo, ou não sei se era livro, ou isso vocês estudavam juntos, porque... A gente até estudava junto com meu pai, inclusive, porque na época, até o seu pai comentou isso com você, só havia 2 livros aqui em espanhol para a gente ler, né? Estratégia Moderna e Teoria Moderna de Aberturas do Pacman, em espanhol. E na época eu não falava espanhol, então meu pai lia e a gente estudava junto. Mas assim, a partir da hora que a gente começou a competir em nível um pouco maior, né, paulista brasileiro, a gente foi conhecendo vários mestres, né? Herman Cláudio, Antônio Rocha, Sorin Segral. Então aí a gente conseguiu meio que absorver isso daí. Nos torneios. A gente vai aprendendo nos torneios, E eles, na época, assim, eles eram os deuses, sempre foram, né? Sempre foram inspiração pra gente. Não havia grande mestre, só o Mequinho, né, que apareceu. Uhum. Então, eles eram o espelho pra gente seguir, né? Era basicamente uma questão de não sei se é uma palavra meio feia, né? Mas sugar conhecimento quando vocês podiam ter contato com esse povo que realmente era a elite do xadrez nacional. Sim. Nem havia informador, era dificílimo conseguir informador, levava quase que 6 meses para chegar por correio, né? O Informador é uma revista muito importante que tem partidas do mundo inteiro, com análise, e levavam 6 meses para chegar. Então, realmente, essa geração de hoje não entende o que é isso, né? A internet, hoje a gente está assistindo ao vivo partidas do mundo inteiro, né? Eles nem imaginam o que era conseguir uma partida. Pra ver. O resultado do match Fischer, a gente foi espaço que a gente foi saber pela rádio, ouvindo o Licolocena narrando que Fischer ganhou o match. Quer dizer, é um outro mundo, né? É outra coisa. Não, com certeza. Essa relação, 3 irmãos que jogavam, o pai ainda que também gostava bastante, o pai eu imagino que realmente tentasse ajudar, mas tinha uma competição familiar ou sadia que seja, ou realmente era assim, você nem queria jogar, porque tem gente que nem gosta de jogar com os irmãos, gosta só de ficar estudando, conversando, mas jogar mesmo, se começar, não dá muito certo. Então, eu nunca gostei muito de jogar contra meus irmãos em casa, né? Uhum. E muito menos em torneio, porque sempre a gente jogava torneios femininos, uma acabava tirando o título da outra, né? Uhum. Então, é bem difícil. É ruim, muito ruim você jogar contra uma pessoa que você gosta, né? Você, internamente, você se boicota que não quer ganhar. É muito, muito difícil. Mas, assim, em casa a gente não jogava muito, a gente mais estudava mesmo juntos. Ah, legal. É bom saber se tinha uma cooperação nisso. Cooperação, sim. E, bom, aí do nada não, eu sei, teve 6 anos de estudos para isso, claro. Mas aí você começa a conquistar realmente torneios nacionais, poder classificar para a Olimpíada, torneios importantes, exatamente. Para você era claro, assim, que era algo que... Você sabia que, quando você, por exemplo, em 78, quando você classifica para a sua primeira Olimpíada, você sabia que eu vou ficar mais 50 anos nessa jossa de jogo? Não, esse jogo não é essa jossa. Não é. Não fazia ideia. Inclusive, em 82 eu entrei na faculdade, né? Na faculdade eu fiz economia na USP, me formei em 85. E a Jussara se formou um pouco antes em advocacia na São Francisco, o Jaime na Politécnica. Nós todos estudamos em escola do Estado, né? Naquela época era bem, bem forte. Uhum. E quando eu me formei, a Jussara já tinha ganhado a medalha olímpica dela de ouro, né? Foi a primeira medalha olímpica do Brasil de ouro. E foi um pouco frustrante na época, porque saiu na revista Veja que ela conquistou o título, né? A medalha olímpica. Uhum. E em termos, assim, de patrocínio, de ter como sobreviver de xadrez, não mudou em absolutamente nada, né?
Foi só Então, inclusive, aquele momento da revista e depois... só, não fez a mínima diferença, continuou Uhum. tudo como estava. Então, aí a Jussara parou para pensar e começou a seguir a carreira dela como advogada, foi diretora jurídica da Saraiva, etc. E ali eu vi que eu teria que optar, né? Ou eu começaria a trabalhar como economista, eu fiz até uns testes lá para entrar num banco, mas assim, de repente coincidiu a data com os Jogos Abertos que eu tinha que jogar, então eu já parei por aí. Uhum. E não voltei a tentar, infelizmente, é uma coisa que é uma judiação, né? Tirei a vaga de alguém numa universidade pública, mas realmente na época não sabia que eu ia seguir só com xadrez, né? Não, e claro. o fato de competir demais, teve anos que tinha tipo 250 dias competindo, né? A gente chegava numa competição, já emendava com outra. Então, realmente não seria possível trabalhar em algum lugar, né? Então, Não, acabei essa optando pelo conciliação, xadrez. essa É conciliação com impossível, né? certeza não é fácil, é quase impossível. Não. Agora, ok, vou viver disso, vou me manter nesse jogo de xadrez, você teve essa consciência, né? E aí, como é que é você partir, provavelmente, lá, no começo dos anos 80, era o xadrez. Como é que você vivia de xadrez no Brasil nos anos 80, não tendo muitos torneios, acho que já tinham jogos abertos, tinha tempo para estudar, talvez em escola. Como é que era exatamente viver nos anos 80 de xadrez? Então, na verdade, o que fez sobreviver como atleta foi participar de jogos regionais e abertos, né? Não só para mim, como a maior parte dos atletas brasileiros, não só de xadrez, como de outros esportes, né? Uhum. Jogos regionais e abertos são competições entre várias cidades do interior de São Paulo, e tem a dos outros estados também, mas no nosso caso a gente participava aqui de São Paulo. E a gente já chegou a jogar 5, 6 anos por Pirassununga, sem ganhar absolutamente nada, pela amizade. E depois, sim, aí a gente começou a jogar por Santo André, já ganhando um salário, depois em Guarulhos, e aí não parou mais, né? Uhum. Então, graças a isso, a gente pôde se dedicar ao xadrez. Se não Foi o salário que a gente conseguiu. Se não tivesse jogos abertos na década de 80, alguém ia conseguir ver de xadrez no Brasil? Sobreviveram, né? Herman Claudius dá aula de xadrez, só que assim, o fato de ser mulher e não ter internet naquela época era meio impossível de dar aula, né? Uhum. Não havia prêmios femininos, assim, então realmente, graças a jogos abertos, que eu fiquei tanto tempo no xadrez, eu e muita gente. Um pequeno lamento, né, que no momento os Jogos Abertos de São Paulo não vive o seu melhor momento, mas esperamos que volte aos seus dias de glória. Agora, 15 Olimpíadas. Eu entendo que Campeonato Brasileiro deve ter. Tudo deve ter, ganhar um Sul-Americano. Claro que tudo isso tem valor e é legal que você fale a respeito. Mas 15 Olimpíadas é coisa. Eu joguei 4. É demais, é muito tempo, né? É muito um intervalo de quase 32 anos, né? 32 anos, é. Você, se eu pedisse assim, sem nenhuma cola nem nada, que você falasse as 15 Olimpíadas, quais foram e quando foram, você acha que você consegue de memória falar ou vai dar uma titubeada? Eu vou dar uma titubeada. As primeiras, 82 em Lucena, na Suíça, 84 Tessalônica, 86 Moscou? Acho que sim, já titubei. Não foi? Dubai, 86, Tessalônica, 88, Novi Sad, 90, Manilha, eu tô colando, viu? Manilha, 92, Moscou, 94, Erevan, 96, Elista, Kalmykia, 98, Istambul, 2000, Bled, Eslovênia, 2002, Calviá, na Espanha, 2004, Itália, 2006, Dresden, 2008 e Tromsø, 2014, na Noruega. Eu colei, não consigo mais lembrar. Já estou muito velhinha, Não, mas eu, quando era mais novo, tinha uma memória melhor, não ia lembrar isso também. Não é fácil. O que foi? Como é que é muito tempo, muitos torneios, né? Mas, não assim, só esses, eu joguei vários outros torneios no exterior, então realmente
Mas, bem complicado. assim, quem joga 15 Olimpíadas, claro que é porque se manteve no topo por muito tempo, mas ao mesmo tempo podia ser em algum momento você falar, não, eu não aguento mais jogar Olimpíada, não sei o quê. Então, assim, não só era algo que você tinha que ter um nível para conseguir jogar, mas alguém que joga 15 Olimpíadas, tá claro que também gosta de jogar Olimpíadas, né? Então, Claro. exato. Então, o que a Olimpíada era para você? Era de especial? Era uma busca que você tentava? O que tinha esse torneio que te agradava tanto? Era não, ainda é, né? A Olimpíada é uma festa, é espetacular. A gente conhece gente do mundo inteiro. A gente tem a oportunidade de estar bem perto dos grandes jogadores, campeões do mundo, Kasparov, Judith Polgar. Você fica 10 metros, 20 metros deles, assistindo, conversando. Então, assim, é uma festa, né? Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande em todas, quando você entra no salão, daquele friozinho na barriga, né? Você já sabe, inclusive, que você vai sofrer muito, porque não é fácil. É um sofrimento bem grande, porque no começo a gente jogava 14 rodadas, você imagina, né? Tinha uns 3 dias de descanso, mais 14 rodadas. E você acorda cedo, vê com quem você joga, passa algumas horas se preparando, abertura principalmente, conhecendo o jogo do adversário, almoça, já vai competir, e compete à tarde, à noite, até o começo da noite. Antigamente a gente tinha partidas adiadas, que o pessoal de hoje não sabe nem o que é isso, né? A partida depois de 6 horas era suspensa, a gente escrevia o lance secreto, o jogador que tinha vez escrevia o lance secreto na planilha, a planilha era fechada no envelope, aliás, na série do Gambito da Rainha aparece isso. Fecha no envelope o lance, todo mundo vai para seu hotel, estuda a partida, e depois volta no horário combinado, segue a partida. Às vezes houve casos de adiar mais de uma vez, adiar 2 vezes a mesma partida. E, então, realmente é muito cansativa. No começo do torneio, você acorda cedo, logo 8 horas da manhã você já está acordada, quando chega na quarta, quinta rodada, você já está acordando 9, 10, porque o relógio está tocando, que você coloca para tocar, para você se preparar, e no fim do torneio você já está tão cansada que realmente é muito puxado. Tem que ter, o que não parece isso, mas tem que ter uma preparação física muito grande, muito forte. Não é só festa. Então, não é só festa. Aliás, o pessoal fala, você passeia bastante, você conhece o mundo inteiro, e não é assim, não. A gente quase não tem nem tempo de sair. Nos dias de folga que a gente ia conhecer a cidade. Sim. No dia que a gente revisava, entrava num reserva, porque é muito cansaço. E normalmente a gente gosta até de dormir nesses dias, porque está tão cansado que você tem que repor, né, as energias um pouco. É verdade. Uma pergunta, eu sei que, como se fosse, por exemplo, se você vai jogar 2 Olimpíadas e eu te pedisse para você escolher uma, talvez o pessoal da outra ia ficar um pouco chateado. Mas como você jogou 15, tem uma específica que você tem uma memória, assim, que você ficou mais feliz de ter jogado? Pode ser por causa da equipe, pode ser pelo seu resultado individual ou só pela atmosfera? Acho, sim, 2 em especial, né? A primeira que eu joguei foi na Suíça, por ser a primeira, por ser tudo novo. E acho que essa da Noruega de 2014, né? Eu tinha jogado 14 em seguida, a última na Alemanha, em Dresden, em 2008, e não consegui classificar para de 2010 nem para de 2012, né? Então, reconquistar a vaga me trouxe uma felicidade muito grande, poder voltar a competir em Olimpíada, e eu pretendo voltar ainda para a próxima, né, para esta que não passada, que a equipe já estava classificada. Infelizmente não houve Olimpíada por causa da pandemia, mas pretendo me preparar para a próxima, sim, para classificar para a próxima, tentar, né? Claro. Não, mas é bacana que ainda tem a motivação. Ok, a primeira e até o momento última Olimpíada são as preferidas. Sim. Legal. Essa da Olimpíada, inclusive, vai ter... Eu acho que a gente já pode, talvez, fazer já essa pergunta, porque tem a ver com isso, porque eu já sei a resposta. Mas eu queria que você falasse qual que é o lance da sua vida, mas não porque foi o mais bonito ou mais brilhante, talvez porque tem melhor recordações. E, de novo, como quase 50 anos de xadrez, você pode citar mais de uma, com certeza. Depois só escolhe um lance específico para a gente poder gravar o vídeo, mas fique à vontade para citar algumas assim memoráveis que você já jogou. Então, é até difícil lembrar, né? Tantas partidas jogadas, né?
Algumas foram interessantes pelo fato de jogar contra jogadores bem fortes no masculino e conseguir acertar boas jogadas, ter resultado bom. Por exemplo, com Vinícius Marques, no Brasileiro Absoluto de 2000, eu consegui ganhar. Com o Iago Santiago, que ele já era um jogador muito forte, né? Agora atualmente é grande mestre, no Paulista de 2009. Consegui me safar achando os lances bem bonitinhos, estava levando um massacre, consegui me salvar. O Brasileiro de Blumenau em 2014, quando eu ganhei da Larissa Ishimura, que também me permitiu classificar para a Olimpíada, garantiu a vaga, né, porque houve vários métodos de classificação. Naquela época era classificação no Campeonato Brasileiro Feminino, né, então eu estava participando, quando eu ganhei a partida dela, eu já garanti a classificação para a Olimpíada. Contra a Teral, no Brasileiro de Novo Hamburgo em 2008, que eu conquistei o título de campeã brasileira depois de alguns anos também, então foi uma partida importante. São todos jogadores muito fortes, que eu respeito demais, então são resultados excelentes. E eu acho que na última Olimpíada, isso que eu comentei, que depois de 4 anos eu voltei, e na última rodada a gente estava jogando contra uma equipe fortíssima, né, um dos cantões aí da Rússia, e a equipe toda de mestras e uma grande mestra, adversária e nossa equipe de mestras. E éramos em 4 tabuleiros jogando, aí as 3 empataram do meu lado, sobrou toda a responsabilidade para ganhar o match em cima de mim, era a única que estava jogando contra uma grande mestra, e foi uma partida bem interessante também, então, são essas pequenas coisas que deixam a gente contente, né, conseguir acertar uma partida bem jogada, né, isso é o mais importante, a gente conseguir jogar um bom xadrez, né. Pelo que eu vi, assim, tinha umas, talvez, que você escolheu por questões um pouco mais técnicas até, e umas pela lembrança, por exemplo... Pelo resultado que provocaram, exatamente. Bacana. A gente comentou que vai fazer o vídeo sobre o seu torre D2 contra o Iago, foi um lance bem bonitinho, mas a gente vai colocar também as outras partidas para quem quiser ver, né? Agora, antes de perguntar um pouco de assuntos, não vou dizer assim, essa xadrez, mas que samba, a arbitragem, outras coisas, eu quero duas perguntas mais técnicas do seu xadrez. A primeira é como você conseguiu, porque hoje em dia mudou muito, né? Como você conseguiu o título de mestre internacional feminina? Eu sei que eu vi foi em 1985, né? Mas... Foi no ano de 85, com a participação no Sul-Americano Feminino. Aliás, não fui só eu, a Regina Ribeiro ganhou também o título nesse ano, porque nós duas terminamos em segundo lugar, empatadas, segundo e terceiro lugares, né, e naquela época o campeão e vice ganhavam o título de mestre internacional. Então, assim como hoje os jovens ganham quando jogam Pan-Americano, mundiais da faixa de idade deles, também ganham o título direto, a gente ganhou nessa época, só havia 3 mestras internacionais do Brasil, Ruth Cardoso, Maria Cristina Borges de Oliveira e a Jussara, né, que também ganhou no Sul-Americano. E o único torneio, praticamente, que a gente tinha alguma chance de obter o título era no Sul-Americano, que era principalmente com a Argentina e Chile competindo, sempre foram os países mais duros, né, da gente enfrentar, e foi assim que a gente conquistou o título. E nessa hora que eu conquistei o título, realmente... veio uma coisa dentro de mim, né, e assim, eu senti que daquele momento em diante, eu seria o espelho para muita gente, então eu me senti com muita responsabilidade de sempre ajudar, de sempre ser correta, né, e abrir caminho para mais um monte de gente que viria depois de mim, né, então eu senti essa responsabilidade quando eu conquistei o título. Só engatilhando um pouco no que você falou, você sente que quando você começou, aí depois já em 85 ou agora, a quantidade de público feminino que tem jogado os torneios aumentou, se manteve constante? Teve alguma... Como é que é essa tendência? Não, aumentou muito. Quando a gente começou, havia pouquíssimas jogadoras jogando, até porque... sempre houve preconceito, né, isso é normal, não é só no xadrez, em tudo, né, mulheres jogando, e no nosso caso a gente teve o apoio do nosso pai, né, porque o Clube de Xadrez São Paulo, você sabe que é na boca do lixo, né, pior, quem não sabe, conhece São Paulo, é a pior zona de São Paulo,
e realmente os torneios eram todos à noite, então ficava complicado chegar lá, descer do carro, né, e participar do torneio. A gente saía meia-noite, 1h da manhã, conforme a duração das partidas, então era bem complicado. Naquela época, inclusive, quando a gente conseguia ganhar de alguém, coitados dos meninos, eram zoados, né, era uma vergonha, digamos assim, perder para a mulher. E o fato de eles aumentarem as vagas, as equipes, né, no começo os jogos regionais abertos eram 2 jogadoras por equipe, Olimpíada também, depois aumentando para 3, 4, até chegar também, né, nos 5, 6 jogadores que tem equipe masculina, isso aí obrigou a ter uma maior participação de mulheres, né, e também mudou muito, que agora não tem, é mais fácil, os lugares para competir são melhores, né. Então, aumentou muito e começou a haver torneios femininos. Na minha época, inclusive, eu fiquei muito chateada porque a Confederação Brasileira não me comunicou do Campeonato Mundial Juvenil, né? Eu tinha ganho a vaga, né? Eu teria como jogar o Campeonato Mundial Juvenil e a Confederação não me comunicou que ia acontecer o Mundial. Então, eu não tive nem a possibilidade de ir atrás de uma passagem para poder participar. E depois eu estourei a idade, né? Naquela época só tinha juvenil. Hoje não, com 8, 10 anos a criançada já está jogando, tendo aulas com professores, tendo acesso à internet, a um banco de dados de partidas enorme. Então, hoje em dia a criançada dá trabalho, você sabe disso, né? Eles jogam muito bem, têm uma cancha, uma tranquilidade para jogar, porque eles já participaram de campeonatos duríssimos no mundo inteiro. E a gente, na nossa época, não tinha nada disso, né? E aumentou muito, graças a Deus tem muitas mulheres jogando, muitas mulheres fortes, a Judith Pulgar está entre os 10 melhores do mundo, ganhou do Kasparov, inclusive uma partida, aqui no Brasil, Juliana Teral vive ganhando do pessoal masculino, a Vanessa Feliciano, a Juliana, então a gente tem várias jogadoras bem fortes, né? E isso ajuda bastante. Começar a conquistar, inclusive, prêmios do masculino, né? Isso ajuda a ter mais jogadoras também. Legal. Agora, só mais uma pergunta técnica. Quem for ver essas partes que você citou ali, por exemplo, a Joara tem um estilo? Você acha que você tem um estilo? O seu jogo tem um estilo? E se sim, qual? Tem. Eu sou bem agressiva. Eu gosto de jogar partidas abertas, com bastante tática. Não costumo ter muitos empates, assim, eu sou jogadora que gosta de lutar bastante. Bem agressiva. Isso por toda a carreira ou mudou alguma coisa ao passar dos anos? Sempre, sempre. Antes eu era mais louca, inclusive, eu avançava os peões que nem doida para ir para cima do rock do adversário, para tentar ganhar. E agora tá um pouquinho mais comedido, então. Agora eu aprendi um pouquinho mais a base de xadrez. Eu sei que nem sempre a gente pode avançar os peões de qualquer jeito, né? Pois é verdade. Legal. E agora algumas outras perguntas que eu acho que é interessante citar. Primeiro, você também é árbitro internacional, né? Seria legal você falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, por que você quis você ser árbitro internacional? Por que você quis fazer essa mudança, né? E falar um pouco desse mundo, né? Que é arbitrar. A mudança, na verdade, também foi para ter uma opção de ganhar mais dinheiro com o xadrez, né? Fora os jogos abertos, arbitrar. E, na verdade, eu teve a sorte de ser uma época que eu já me suni, estava como presidente e realizando bastantes campeonatos pan-americanos e mundiais no Paraná, e eu consegui participar, ver Kramnik conseguindo o primeiro título de campeão mundial dele. Então, assim, além de ser interessante por estar próximo de muita gente, né, eu arbitrei a Olimpíada Mundial de Cegos, inclusive, além de ganhar dinheiro, também era interessante para ver as partidas, né, dos jogadores fortes, foi uma opção, realmente. Para continuar no xadrez, mais uma maneira de continuar no xadrez, né? Agora, todo mundo acha que arbitrar é fácil, não é fácil, você cria muitos inimigos, e você tem que tomar decisões bem rápidas, né? Às vezes, em segundos, você vê a seta cair, você vê a pessoa fazendo um lance, cometendo alguma infração. Então, não é fácil ser árbitro, né? A gente acha que
árbitro de futebol, a gente xinga, a gente torce, a gente fala, mas assim, na hora de ser árbitro não é fácil. Muita responsabilidade. Não, sem dúvida. Mas hoje em dia é um pouco mais fácil, porque na época que tinha o relógio nocaute, devia ser uma barbaridade de problema quando o tempo estava acabando, ou não? De regras. Tinha essa dificuldade de acompanhar, né? Porque o tempo, para quem não sabe, né? A gente usa um relógio de xadrez para controlar o tempo, que também se perde partidas quando termina o tempo previsto para aquela quantidade de lances. E antigamente tinha esse nocaute, que assim, seu tempo acaba se você não tiver ganho, ou se você não tiver numa posição teoricamente empatada, você perde a partida por tempo, né? E quando chega no ping, realmente é bem difícil, e às vezes tem muitos relâmpagos ao mesmo tempo, então era bem complicado. Em compensação, agora com o acréscimo, a gente tem um outro problema que surge, as partidas não terminam. Então, joga-se, você emenda uma rodada com a outra, às vezes você tem 5 minutos, você como árbitro tem 5 minutos da última partida que terminou para começar a seguinte, então, assim, nesse sentido foi muito pior para a gente. Entendi. Tem menos problemas diretos, mas o tempo é maior, né? O tempo é maior, você não sabe quando termina, então você fica muito mais tempo, às vezes, né? Com certeza você fica muito mais tempo arbitrando, dá menos problema, menos casos, né? Essa pressão toda do relâmpago, de acontecer alguma coisa, mas em compensação é bem mais cansativo. Imagino. Só mais uma pergunta com relação à arbitragem. É mais difícil arbitrar o grande mestre ou o piazinho de 10 anos ali que não fica sentado na mesa? Os dois são difíceis. Assim, a vantagem de ter um jogador mais grande mestre, algum jogador mais profissional, é que ele vai cometer menos erros, você vai ter que intervir menos vezes nas partidas, né? E um jogador iniciante, principalmente, comete muitos lances impossíveis, lances errados, né? Mas, em compensação, eles às vezes, não entendem muito bem o que está acontecendo. Eu tive um problema com um jogador bem forte há pouco tempo lá em Floripa, que ele ficava balançando e batendo com um peão, né? O pessoal tem essa mania de ficar brincando com um peão. E estava numa hora que os dois jogadores estavam com pouquíssimo tempo, e o peão estava exatamente perto, que ele estava balançando exatamente na casa de coração do peão do adversário. Aí eu pedi para ele parar porque não pode perturbar o adversário de maneira alguma, né? Que ele estava perturbando o adversário, ele veio em alta voz. É claro, todo mundo está nervoso nessa hora, com pouco tempo, né? Você está analisando milhões de coisas, partida super complicada, aí ele respondeu em voz alta. Então, assim, tem os seus problemas, né? Que a pessoa acha que sabe mais, né? A pessoa mais com um título maior, às vezes, sabe mais mesmo e acha que sabe mais, né? Que o árbitro, mas, enfim, tem esses probleminhas. Eu acho que todo mundo que já participou do torneio já presenciou cenas hilárias, né? Hilárias ou tristes, às vezes. É mais hilário quando você tá fora da briga, né? Mas sem dúvida tem bastante disso. Agora... contar um dos casos de 50 anos. Você conheceu o Ricardo Nami, imagino, né? De Ribeirão Preto. Antigamente podia fumar, né? Durante a rodada. Isso, graças a Deus, foi proibido depois de um tempo, porque, por exemplo, no Salão da Olimpíada, depois que começava, de um tempo que começava a rodada, ficava uma nuvem, né? No céu, todo mundo respirando o cigarro, né? E uma vez ele estava com o cigarro assim na cabeça e, de repente, pegou fogo o cabelo dele. É só uma das histórias aí do xadrez aí. E aí é um jogador... Fortíssimo, jogador forte. Fortíssimo e icônico, é uma lenda de Ribeirão Preto, é uma lenda do interior paulista. Inclusive a gente pretende fazer um vídeo aqui no canal, porque esse tem história. Tem história, e era um jogador muito forte. Não, sem dúvida. Bom, mas agora um pouquinho sobre como é que explica um pouquinho o que foi desfilar numa escola de samba, e assim, não você por você mesmo, assim, porque você acha que se você quiser, você pode desfilar para algumas escolas, mas tem a ver com xadrez, né? Então, conta um pouquinho dessa história. Então, desfilar não é por uma escola de samba, é pela Gaviões da Fiel, né? Você não precisa nem dizer que eu sou corintiana roxa, né? Você imagina a satisfação de receber um convite para desfilar
na Gaviões da Fiel, sendo que eu sou apaixonada pelo Corinthians. E eles tinham o tema como checkmate, né, o tema daquele ano, que foi 2002. E eles fizeram um carro alegórico, convidaram, a gente estava em 11 mestres, e participou na frente, né, a gente vinha na frente do carro com a camiseta da Gaviões da Fiel. Assim, foi, assim, maravilhoso por várias coisas, né, a gente vê como é o outro lado, desde de você sair da escola, no ônibus, junto com todo mundo, você ficar na espera, né, ficar lá no sambódromo, já entrando, esperando sua vez, e sendo içado para cima do carro, né, que não é muito agradável. Para quem tem um pouquinho de medo de altura, também não é muito agradável. Mas, assim, a experiência mais linda, primeiro que ganhou, né? Primeiro fomos campeões. Demos sorte que o xadrez deu sorte. Mas, assim, a gente estava numa área totalmente diferente da nossa, né? Totalmente fora. Então, não pode ter o papelzinho na mão com a letra da escola, né? Não pode ter a letra. Então, a gente teve que treinar, decorar. Não pode isso, não pode aquilo, porque senão a escola perde pontos. Então, assim, a gente entrou numa neura ali que tinha que perguntar tudo se a gente podia fazer ou não, né? Mas a coisa muito mais legal que eu senti foi porque a gente desfilou no Dia das Campeãs, né? Depois retornamos no desfile das campeãs, e foi a coisa, assim, mais linda, assim, uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Quando entrou na avenida, o Ernesto, que era o puxador do samba, começou a cantar, né, e puxar. Então, só a voz dele no sambódromo, e de repente entrou todo o povo, toda a torcida, todo mundo que estava lá começou a cantar com ele, assim, essa coisa de arrepiar, assim, de ficar na memória por toda a vida. Então, eu imagino qual seja a sensação de um jogador de futebol de entrar no estádio, de ver toda aquela torcida gritando por eles. Deve ser, assim, pelo que eu senti, deve ser uma coisa, assim, inesquecível para o resto da vida. Para mim, foi muito marcante, maravilhoso. Bom, você une xadrez, aí, ainda mais para uma corintiana roxa, e ainda a escola sendo campeã, eu só posso imaginar que deve ter sido algo fora de série, né? Para minha sorte, eu não tive que sambar, né? A gente ia lá em cima, não tinha que ter samba no pé para desfilar. Foi muito lindo. Participamos dos treinos dentro da Gaviões, foi muito legal. E tinha algum enxadrista que tinha algum samba no pé ali? A Regina Ribeiro. Que veio de Santa Catarina especialmente para desfilar, que era um sonho dela, desfilar numa escola de samba. Legal, bacana. Era a única que tinha samba no pé, viu? Era uma de Suboy, Peliquian, Segal, eu, Jussara. Acho que ninguém tinha samba no pé, só a Regina. Não, mas muito bacana. Bom, agora eu queria deixar meio que aberto para, se você quiser, se fosse perguntar tudo da sua carreira, a gente não sair daqui hoje. Mas se você quiser citar mais algum torneio que você acha que é legal, dá para passar mais alguma mensagem, deixar aqui aberto para você ficar à vontade. Para quem nunca jogou xadrez, eu indico ensinar para os filhos, deixar os filhos participarem, porque, assim, é uma coisa que a gente leva para a vida inteira, né? Eu digo que o xadrez é um tabuleiro da vida em miniatura. A gente aprende a calcular, a gente aprende a se controlar, a gente aprende a prever o que vai acontecer, a gente começa a ter muita responsabilidade dos nossos atos. Então, eu perdi porque eu errei tal hora, você depois tem que analisar, para progredir você tem que fazer essa análise, infelizmente, porque é muito duro, né, você descobrir que você falhou por algum motivo, mas ao mesmo tempo é a única maneira de você progredir, né, e muitas vezes você estuda e não aprende um tema, uma coisa, e de repente você leva uma combinação numa partida, você não vai esquecer aquilo lá nunca mais, né, é um aprendizado meio triste, mas eterno, e isso ajuda a controlar tempo, então isso vai te ajudar a vida inteira. Então você vai fazer uma prova de FUVEST, você vai fazer uma prova de vestibular, então você aprende a calcular seu tempo para gastar, para responder as perguntas, e aprende a ver que você não tem controle de tudo, na verdade, porque, por exemplo, você faz um cálculo, variantes que vão abrindo, analisa uma variante, se ele responder isso, se eu jogo aquilo, você abre aquela árvore toda,
quando você joga o lance, o adversário responde um lance que você não estava esperando, que você não tinha visto. Então, você aprende que tem muita coisa que a gente não tem controle, aprende que tem que melhorar sempre, né? Então, isso o tempo todo. Hoje em dia, estou treinando com o Neuris, né? Um grande mestre cubano, e depois de tantos anos, eu vejo que eu não sei jogar xadrez ainda, que eu tenho muito que aprender, né? Então, é isso. E para quem está competindo, começando agora, eu aconselho a treinar com algum jogador mais forte, tipo mestre ou grande mestre, porque encurta muito o caminho, né? Então, você vai demorar um tempão lendo um livro para absorver algum conceito, de te dar de mão beijada, assim, te dar assim, olha, isso aqui é assim por causa disso, disso, aquilo. Então, você aprende muito mais rápido, né? E progride muito mais rápido. Então, quem tiver essa possibilidade de poder ter aula, poder estar perto de alguém que saiba mais, isso eu acho, assim, super importante. E eu só tenho que agradecer ao xadrez, porque realmente me permitiu visitar o mundo inteiro, conhecer muita gente legal, e se eu tivesse seguido como economista, muito provavelmente eu não teria tido essa possibilidade, né? Então, foi bom por um lado, me trouxe muitas alegrias, por outro lado, eu competi demais, bem desgastante, você tem que estar o tempo todo se preparando física e psicologicamente para competir, né? Às vezes, antes de um torneio importante, um mês antes de um torneio importante, você já está lá em cima na preparação, treinando 6 horas por dia, e aprender a não desistir. É isso que eu comentei, que eu comecei penúltimo lugar nos torneios, e tem que seguir, né? Não é porque eu fiquei em penúltimo que eu não sei jogar xadrez, que eu sou um fracasso. Então, é isso, você ficou em penúltimo, você tem que analisar por que você ficou em penúltimo, o que está faltando, né, para você progredir. E assim você vai progredindo, não só no xadrez, como na vida inteira, né? Você vai amadurecendo, né? Que a vida é assim, a gente vai levando as pancadas e continuando e seguindo e aprendendo todo o tempo. Bacana. Muito legal o relato. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E agradecer você, Joara, pelo seu tempo e passar um pouco da sua história, que é uma história importante para o xadrez nacional. Obrigado e... Eu que agradeço o convite, essa que eu comentei, né, a possibilidade de contar um pouquinho da história da gente, né, como a gente é bem antigo aí na prática de xadrez. Ano que vem eu completo 50 anos do meu primeiro torneio, então muita gente nem imagina como era jogar xadrez há muito tempo atrás, e como eram as coisas, né, não passa na cabeça que não tinha acesso a partidas, e era tudo muito complicado, você ter acesso a saber o que os outros jogadores jogavam, então era tudo muito instinto, né? Talvez, assim, nosso progresso naquela época tenha sido por causa disso. A gente tinha que jogar instintivamente e corajosamente, né? Porque você chegava lá, você não sabia nada do adversário, era vamos que vamos, né? Isso aí. Não, assim, de um modo geral, acho que é uma história tão rica, passou por tantas partes, que é sempre interessante de ouvir, mas espero que a gente se encontre nos tabuleiros para comemorar o seu 50º ano de xadrez, e espero um dia eu chegar lá também. Tomara, obrigada aí pela paciência dos espectadores aí que seguiram a entrevista. Legal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigada, viu?